Amém, glória a Deus. Estamos alegres nessa noite, gente. Amém. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. E como Deus tem ministrado a nossa vida, ao nosso coração, como Ele tem falado conosco nesses dias de forma tão profunda e especial. Estivemos aqui hoje de manhã, já numa festa de alegria. Quem esteve hoje aqui hoje celebrando a ceia, eu creio que saiu renovado, edificado. E nessa noite, mais uma vez, já fazendo um gancho com o testemunho da nossa querida Eliane, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Amém? E nós estamos alegres. Precisamos realmente, como a nossa irmã falou, sermos gratos ao Senhor e entendermos que esse Deus que tem feito grandes coisas, Ele ainda tem outras grandes coisas a fazer, porque Ele é Deus grande de coisas grandes. E essas coisas grandes que Deus tem a fazer diz respeito à minha vida, à tua vida, como a gente acabou de ouvir. Há processos de Deus que são realizados na nossa vida. A irmã falou sobre isso aqui. Talvez alguns processos que a Eliane não tenha falado são aqueles processos que acontecem dentro da gente, nessas fases e nessas estações pelas quais nós passamos. Esses processos que acontecem dentro da gente, que muitas vezes ninguém vê, mas a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que está se processando. Em algum momento esse fruto aparece. Eu não tenho dúvida do que a gente viu aqui através do testemunho da Eliane, e estou usando como exemplo porque ela veio até agora antes de mim, e o testemunho dela com certeza impacta a nossa vida, mas eu tenho certeza que coisas aconteceram dentro... Cadê a Eliane? Coisas aconteceram dentro dela que fizeram com que ela pudesse chegar aqui hoje e dizer que em toda essa trajetória ela tem dado glória a Deus. E tudo é para o nome de Deus ser glorificado. Nem todo mundo tem a oportunidade e o privilégio de reconhecer. Mas o Senhor está nos chamando a entender que Ele tem coisas grandes a fazer na nossa vida. É preciso que a gente seja sensível ao Espírito Santo e a gente possa perceber. E a gente possa, além de perceber, a gente possa crer mesmo quando a gente não percebe. Uma das palavras que marcaram, irmãos, a minha vida na reinauguração da quinta igreja foi exatamente Isaías, quando ele profetiza dizendo: eis que faço coisas novas, porventura está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que faço coisa nova e já está saindo a luz, porventura não percebeis? E o Senhor é esse que está fazendo coisa nova. Eu não sei o que você tem vivido, por onde você tem passado, como está a sua vida nesse momento, mas com certeza, se você abrir o seu coração, se você clamar pelo Senhor, se você buscar a face do Senhor, grandes coisas você vai experimentar da parte de Deus. Não perca tempo. Nessa noite eu quero declarar junto contigo que está aqui. Hoje é dia de salvação, é dia de libertação e é dia de cura. E você e eu estamos aqui porque somos alvo dessa bênção de Deus. Amém, meu irmão? Amém? Irmãos, eu tenho meditado nesses dias no nosso tema, que é João 15. Eu peço a vocês que abram a Bíblia em João 15. E eu pretendo ser bastante resumida. Orem a esse respeito, que eu pretendo ser bastante resumida, porque o nosso tempo já está um pouco avançado. Mas em João 15, irmãos, nós vemos tantos princípios de Deus aqui, declarados nessa palavra, e nós vemos que, antes de ler um pouquinho, nós entendemos que esse trecho fala de dependência, é o tema que a gente tem seguido, a dependência do Senhor, Esse trecho fala de permanência, mas ele fala de fruto, e a ênfase desse texto, que Jesus está falando para os seus discípulos um pouco antes da sua morte, da sua crucificação e ressurreição, ele está falando para os seus discípulos do fruto, ele está colocando uma ênfase nesse fruto. E eu penso, irmãos, que esse é um tempo que a gente está sendo atraído por Deus. Deus está chamando a nossa atenção.
para que a gente preste atenção no estilo de vida que nós estamos vivendo, nas escolhas que nós estamos fazendo, porque meus irmãos, da parte de Deus, é uma bênção liberada para a nossa vida, há da parte de Deus uma promessa liberada para nós como igreja. Nós estamos quase completando 18 anos, mês que vem nós completamos 18 anos, e nós olhamos essa trajetória e vemos quantas coisas Deus realizou, quantas vidas foram restauradas, quantas vidas foram edificadas. Muitas dessas vidas estão aqui, talvez algumas não, mas muitos estão aqui nessa noite, e por isso nós rendemos graças, rendemos glórias ao Senhor. Mas nós vemos que o Senhor, Ele tem nos chamado a prestar atenção, né, nesse fruto. Eu quero falar desse fruto, eu quero conversar com vocês sobre esse fruto que é, na verdade, uma conquista, é, na verdade, resultado, uma evidência de algo que Deus quer encontrar na nossa vida. Deus quer encontrar na nossa vida o fruto, né? Nós ouvimos isso já hoje aqui de diversas formas. Deus está procurando fruto na sua igreja, Deus está procurando fruto na sua vida, na minha vida. Fruto é algo que se evidencia, né? É algo que Deus quer encontrar. E nós, irmãos, precisamos frutificar, porque frutificar, né, se refere a crescimento, se refere a um progresso, se refere a conquistas. E quando a gente fala de conquista, né, eu já vou ler aqui com vocês, a gente pensa logo em coisas naturais, em coisas da vida terrena, e como é bom conquistar, não é? A conquista nos move. Às vezes a gente conquista coisas, conquista pessoas, né? Conquista as pessoas, né, gente? Às vezes conquista pessoas também. Às vezes a gente conquista coisas, bens. É bom conquistar. É bom conquistar um trabalho, uma posição melhor no trabalho. É bom conquistar a aquisição de uma casa própria. É bom conquistar um carro novo, um carro melhor. Todas essas coisas são muito boas e Deus realmente Ele quer nos abençoar, eu creio, com toda sorte de bênçãos. Amém? Mas há conquistas, queridos, que nós não podemos abrir mão. Há conquistas que acontecem dentro de nós. E nós precisamos atentar para a necessidade de conquistarmos coisas internas. Até porque algumas coisas externas nós só vamos conquistar quando essas conquistas internas forem realizadas, né? Eu já quero ler com vocês aqui esses 2 versículos. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. A gente lê no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, vamos ler só esses 2 versículos. Nós não vamos nos referir aos outros tantos que estão aqui na sequência, mas eu quero meditar com vocês sobre a necessidade desse fruto, né? Sobre o nosso compromisso e nosso privilégio de apresentar esse fruto ao Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz aqui em João mesmo, e é um versículo que há muito tempo me acompanha, quando Jesus ele está dizendo essa palavra para os discípulos. Ele vai aqui no versículo 16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, nós temos um compromisso, né? O compromisso que nós temos com o Senhor é de dar fruto, é de dar algo. Nós vivemos um tempo onde há uma disseminação de um evangelho triunfalista, que prega aquela questão do que venha, né? Venha para Jesus e sua vida vai ficar um mar de rosas, vai dar tudo certo, né? É só vitória. Mas eu insisto, né? Eu já tenho falado isso aqui outras vezes, eu insisto em compartilhar com os irmãos que se alguém falou isso alguma vez para você, isso não é uma verdade, né? Por
porque o evangelho que Jesus nos apresenta é um evangelho de poder que nos transforma, mas é um evangelho também que exige de nós uma resposta. Deus espera de cada um de nós uma resposta. Deus está esperando de mim hoje uma resposta ao estar aqui. Amém? Deus espera de cada um de vocês que estão aqui, independente da idade, independente do tempo de crente que nós temos. Deus espera, Deus tem uma expectativa ao nosso respeito. E segundo a palavra que nós estamos lendo, o Senhor está falando para os discípulos que eles precisavam apresentar esse fruto. Porque, irmãos, o fruto é algo que se vê. É algo que se evidencia, né? A seiva está lá correndo dentro do caule, mas o fruto é algo que aparece, né? É um crescimento, é algo que fica à vista. Então, o Senhor Jesus mesmo falou que pelo fruto nós podemos conhecer o que essa pessoa está vivendo, em quem, ou a fé que ela está declarando, ela está abraçando. Então, pelos frutos nós conhecemos. Mas eu não quero que nós agora, ao ouvir essa palavra, né, ao pensar sobre isso, a gente pense no que as pessoas estão mostrando. Mas eu queria que hoje nós fizéssemos o exercício de pensar naquilo que nós temos apresentado ao Senhor, no fruto que nós temos apresentado a Ele. Qual é o fruto que nós temos apresentado ao Senhor? Nós precisamos entender que da parte de Deus uma ação na nossa vida, há um investimento na nossa vida. Nós temos recebido, né, o Espírito Santo, ele habita na nossa vida, ele se move em nós. Tem até um corinho antigo que eu gosto, né, de lembrar, que diz que quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu luto como Davi, eu venço como Davi. E o Espírito Santo de Deus, ele se move na nossa vida todos os dias. Ele se move em nós para que nós possamos crescer, nós possamos amadurecer. Eu posso dar a esse culto um tema e posso dizer que hoje é um culto do amadurecimento. Amém? O Senhor quer que a gente amadureça, que eu e você cresçamos, que eu e você conquistemos coisas que possam realmente ter um valor e tem valor eterno diante dele, aos olhos dele. Porque muitas conquistas nessa vida têm valor. E tem mesmo valor, é uma bênção a gente conquistar muitas coisas na vida terrena, mas precioso para o Senhor é o fruto, precioso é aquilo que a gente conquista e que tem um valor eterno diante de Deus. Aquilo que nós conquistamos, que nos faz livres para viver o evangelho pleno, o verdadeiro evangelho, que muitas vezes requer de nós algumas atitudes de renúncia, algumas atitudes de abrirmos mão de algo para recebermos algo de mais valor. Amém, irmãos? Vocês estão caminhando comigo? Então, nós vemos que Deus, ele quer nos dar uma vida abundante. Jesus falou que ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. E nós, para termos vida abundante, nós vamos precisar dar fruto em abundância. Amém? Dar fruto em abundância. Nós precisamos dar esses frutos. E como é que nós vamos dar esses frutos, né? Nós vemos na palavra de Deus em Gálatas. Eu quero ler Gálatas 5 com vocês. Se puder abrir. Se vocês puderem jogar aqui no telão, Gálatas 5. Em Gálatas 5, no versículo 22 e 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Jesus está dizendo aqui que há um fruto específico, né, que ele produz ao vir habitar na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, quando o Espírito Santo opera em nós, em contato com o nosso espírito, esse fruto é produzido. Deus quer que nós mostremos, que a gente evidencie esse fruto. E nós podemos hoje abrir essa palavra, olhar para a nossa vida e nos perguntarmos se temos evidenciado esses frutos na nossa vida. Esses 9 aspectos do fruto, ou essas 9 características do fruto do Espírito, né? Se ele tem sido uma evidência na nossa vida. Irmãos, voltando aqui um pouquinho, né, no capítulo 15 de João, nós encontramos Jesus falando nessa parábola da videira algo muito interessante, porque ele diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece, gente?
ele corta, né? Mas ele diz, todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A Eliane disse aqui, aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para completar essa obra. E a obra de Deus na nossa vida é para que a gente dê fruto. A obra de Deus na nossa vida não se restringe a situações materiais, a situações até mesmo nos nossos relacionamentos, a situações que nós precisamos da intervenção, da bênção de Deus, nos projetos que nós construímos, né? A obra de Deus na nossa vida é, sobretudo, aquela que se processa no nosso interior, que vai transformar a nossa vida e vai fazer com que o caráter de Jesus seja evidenciado na nossa vida. E nós entendemos que a nossa busca pelo Senhor, o nosso propósito de vida tem que coadunar com o propósito de Jesus ao nos chamar. Então ele disse para a gente em João 15:16 que ele nos tem chamado para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Por quê? Porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Você já ouviu isso aqui? Você não vai dar fruto por sua força. Você não vai dar fruto somente por sua vontade. Você vai dar fruto, nós vamos dar fruto e vamos aumentar no nosso fruto, amém? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque aquele que começou em nós a boa obra é fiel. E hoje, ao ouvir essa palavra, nós podemos olhar para nós mesmos e perceber que tipo de pessoa nós somos. Se nós compararmos a nossa vida, irmãos, dentro desse versículo, capítulo 2 aqui, capítulo 15, versículo 2, nós vamos ver que há dois tipos de ramo, há dois tipos de varas aqui. Aquela que está em Cristo, que ela está na videira, ela está enxertada na videira, mas ela não dá fruto. E aquela que está dando fruto. E há dois tipos de ramo, se referindo a dois tipos de pessoas, que aparentemente estão vivendo da mesma forma. Elas estão na videira, aparentemente elas estão vivendo em Cristo, aparentemente elas estão servindo a Cristo, aparentemente elas estão professando uma fé, mas há uma diferença muito grande entre os dois tipos de pessoas, que nesse versículo apenas a gente vê aqui declarado. E Jesus está falando, essas pessoas, né, nesses dois tipos de pessoas, uma está dando fruto, e a outra, o outro tipo, o outro grupo não está dando fruto. E ele tem, ao mesmo tempo, uma forma diferente de lidar com cada uma delas. Porque aquele grupo que não dá fruto, a Bíblia vai dizer que ele corta. Mas aquele que está dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então Deus tem um modo de lidar, uma maneira diferente de lidar com esses dois grupos de pessoas, que aparentemente professam a mesma fé, aparentemente estão vivendo o mesmo tipo de vida, uma vida cristã, uma vida religiosa, mas que não estão, na verdade, em essência, correspondendo ao chamado de Jesus, ao propósito de Jesus, que é dar fruto. Amém? Então você pode olhar para o seu irmão do lado para quebrar esse silêncio e dizer, você foi chamado para dar fruto. Jesus está procurando fruto na sua vida. Jesus está procurando fruto na minha vida. Jesus está olhando para mim, está olhando para você e está vendo que tipo de vida nós estamos vivendo. Eu não sei exatamente, eu não quero entrar nesse detalhe, poderia aqui conjecturar acerca de algumas coisas que a Bíblia fala, sobre a maneira de Deus lidar com esse grupo que não dá fruto. Porque aqui está dizendo que Jesus corta. Mas de qualquer forma, irmãos, não é nada bom pensar numa condição de alguém que é cortado da videira. Alguém que está cortado é alguém que não está em comunhão, é alguém que não está recebendo a vida de Deus, porque se tem fruto, tem vida. Se tem fruto, tem vida, mas se não tem fruto, não tem vida. Então eu subentendo que se esse grupo de pessoas não estão produzindo fruto e serão cortadas, é porque não estão, de fato, usufruindo da graça de Deus, desfrutando da vida de Deus, não estão em comunhão, não estão genuinamente em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós estamos conectados na videira.
E nós somos enxertados nessa videira e por isso nós estamos aqui. É porque nós temos recebido a vida de Deus. A vida de Deus, através do seu Espírito, tem se movido em nós para que a gente permaneça, para que a gente continue batalhando, vencendo, lutando e vencendo a cada dia as nossas batalhas. É porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Se move em nós, que nós temos coragem de renunciar a muitas coisas, de muitas formas, para estarmos na presença de Deus. É o Espírito Santo quem opera todas essas coisas. É pela graça do Senhor que nós nos movemos. É pela graça do Senhor que nós estamos vencendo. Mas o parâmetro de Jesus aqui é quem é que está dando fruto. O parâmetro de Jesus ao avaliar, ao avaliar a nossa vida, é o fruto. É aquilo que nós estamos evidenciando. E nós vemos na palavra de Deus que esse fruto, ele pode se referir, por exemplo, ao amor, O amor é um dos aspectos, é uma das características desse fruto do Espírito. O fruto do Espírito repita comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E nós poderíamos falar de um a um, mas não vamos falar porque o tempo está curtinho, mas vamos falar de alguns, irmãos. Vamos falar de alguns aspectos, algumas características desse fruto, Porque nós podemos olhar para nós mesmos e nós podemos nos avaliar pelo espelho da palavra de Deus, Se estamos evidenciando esse fruto. E essa palavra, meus irmãos, ela não tem uma finalidade de condenação. Essa palavra não tem uma finalidade de deixar você numa posição desconfortável, constrangida. Não, a palavra de Deus, ela vem sobre nós para nos curar. Quando o Senhor fala conosco acerca de alguma situação na nossa vida, e é bem provável que não tenha ninguém aqui que possa realmente dizer que está 100% em todas as características do fruto, ou seja, 100% no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, que tem alcançado toda a plenitude desse fruto, Dificilmente, eu penso que é impossível que haja alguém aqui que possa dizer, não, eu estou 100% em todas as características, porque o propósito de Deus é nos levar à estatura de Cristo, é que a gente cresça, é que a gente amadureça, a fim de que o caráter de Cristo, ele seja formado em nós, para que as pessoas no mundo que estão sedentas de Deus, possam ver não apenas o que a gente fala, não apenas o que a gente prega, mas possam ver Jesus se manifestando através da nossa vida, não é? E Jesus se manifesta através da nossa vida, através do fruto do Espírito. E o primeiro deles que a Bíblia fala é o amor, que é o principal, que é a base. Mas existem outros aspectos aqui, outras características que nós podemos olhar e precisamos olhar com atenção, Existe, por exemplo, a alegria. Outra característica do fruto, a alegria. Quantas pessoas estão vivendo sem alegria? Quantas pessoas estão vivendo de uma maneira pesada, amargurada? Quantas pessoas está faltando alegria na vida delas? Está faltando alegria, está faltando aquele regozijo no Senhor. Muitas vezes estamos vendo as pessoas buscando a alegria, a satisfação em alvos terrenos, em coisas terrenas. Muitas vezes a alegria não está sendo uma constante, uma realidade nas nossas vidas, porque buscamos a satisfação em fontes que não podem nos satisfazer de fato. Colocamos o nosso prazer, colocamos a nossa fonte de alegria, a nossa força em coisas como relacionamentos, como pessoas ou como situações que nós desejamos alcançar. E como nós vivemos no mundo materialista, há sempre algo mais a se alcançar, há sempre algo que a ambição humana busca ter, busca possuir. E nesse caminho, muitas vezes, nós nos confundimos, Ou os valores desse mundo nos confundem. Os valores da cultura desse mundo nos confundem. E nós nos perdemos. Irmãos, é preciso, e eu creio que por isso Deus está falando, Jesus está falando com os discípulos, é possível que a gente tenha começado bem a nossa jornada, mas por conta de muitas coisas que tentam roubar o nosso coração, tentam roubar a nossa atenção, tentam nos distrair, nós percamos de vista os verdadeiros valores eternos pelos quais nós devemos andar, em busca dos quais nós devemos viver. E eu penso, e eu quero, Senhor, em nome de Jesus, eu quero
crer que o Senhor está hoje falando ao nosso coração para que a gente venha realinhar o nosso coração com o propósito de Deus e que a gente venha perceber o que está acontecendo conosco, qual é o fruto que a gente está evidenciando. Porque se esse fruto, por exemplo, o aspecto característico do fruto da alegria não está sendo evidente na sua vida, o que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos apresentar para o Senhor. O Senhor diz na sua palavra que Ele nos quer aperfeiçoados. Ele nos quer caminhando, para um crescimento, para uma maturidade, onde não haja falta de nada, onde nós não sejamos deficientes em nada. Olha como o Senhor é bom, olha como é grande, como é poderosa a obra dele na nossa vida. Porque quando nós nos apresentamos ao Senhor com aquilo que está faltando, aquilo que está deficiente, Ele vem para completar. Jesus disse uma vez que Ele nos daria uma alegria, e essa alegria seria a nossa força. Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é a força que nós precisamos para caminhar. E muitas vezes, podemos ficar enfraquecidos, podemos ficar desanimados, podemos ficar esmorecidos na vida espiritual e até na vida emocional, porque não estamos regozijando no Senhor, porque não estamos fazendo dele a fonte da nossa alegria, porque não estamos buscando nele a fonte da nossa satisfação. Mas se nós mudarmos, irmãos, se nós virarmos essa chave hoje, se nós começarmos a declarar: Senhor, a minha alegria está em Ti, Senhor, eu vou me regozijar no Senhor. Tua palavra diz: regozijai-vos no Senhor. Há uma alegria, meus irmãos, que brota da confiança em Deus, e essa alegria ninguém pode tirar da gente, porque essa alegria vem da presença, essa alegria vem de uma fonte, que é a fonte que brota no nosso interior, através da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e todo crente tem acesso e direito a essa alegria. Eu quero dizer para você que não está tendo alegria, que não está tendo força para caminhar, você que não está tendo regozijo na presença de Deus, onde você sabe que precisa buscar o Senhor, você sabe que precisa se aproximar de Deus, mas você não está encontrando força, você não está encontrando alento, você tem andado desanimado. Eu quero dizer para você que essa palavra de Deus, ela vem para curar o nosso coração nessa noite, porque o Senhor é uma fonte de alegria, Ele quer trazer para nós essa alegria que não vem das circunstâncias, que não vem das situações, meus irmãos, que não depende daquilo que a gente está vivendo, embora muitas vezes é provável que a gente se sinta abatido, que a gente se sinta desanimado em algum momento da nossa vida, mas Paulo disse, aos Coríntios: abatidos, mas não destruídos. Amém? Podemos estar abatidos, mas nós não vamos ser destruídos, mas nós precisamos pensar: quem tem sido a fonte da nossa alegria? Quem tem sido a fonte da tua alegria? Se você, em fé, meu irmão, em fé, porque o Senhor quer restaurar corações nessa noite e devolver a alegria que foi perdida por causa de uma situação, por causa de uma luta, não sei. Mas o Senhor quer restaurar. Eu não creio que o Senhor está aqui hoje liberando essa palavra para cortar alguns ramos. Eu creio que o Senhor está, através da sua palavra, limpando o nosso coração. Ele está limpando a nossa vida para que a gente dê mais fruto, para que a gente seja mais alegre, para que a gente se regozije no Senhor, no Deus da nossa salvação, para que a gente tenha autoridade de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto. Sabe, irmão, só você que tem o Espírito Santo, só você em quem a glória de Deus se manifesta, tem essa autoridade para dizer: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor, eu escolho me alegrar no Senhor. Sabe, meu irmão, é uma escolha que você vai precisar fazer, é uma escolha que está diante de você hoje, e você pode hoje sair daqui alegre no Senhor. Você pode sair restaurado no Senhor, porque o Senhor tem te falado. Nesse culto nós temos ouvido a voz do Espírito Santo desde a abertura desse culto. Desde a abertura desse culto, o Senhor tem falado conosco de diversas formas.
E o Senhor tem nos levado a um confronto, para que a gente possa, meus irmãos, não esconder, não vamos nos esconder, não vamos esconder aquilo que está deficiente na nossa vida. Vemos irmãos sobrecarregados com tanto pesares e os corações às vezes inquietos, preocupados com situações várias da vida, porque as preocupações são mesmo parte da vida, não é? Mas muitas pessoas têm andado com seu coração turbado, pesaroso, ansioso. Mas o Senhor tem dito que há uma paz que excede todo entendimento. E o Senhor tem liberado dessa paz para mim, para a tua vida hoje. Precisamos hoje no celeiro de Deus, amém, meus irmãos? E pegar aquilo que Ele conquistou para nós ali na cruz. Porque tudo que Ele conquistou, meu irmão, é direito nosso e é nossa herança. Nós precisamos frutificar. Sabe, eu vejo que a frutificação no Espírito, meus irmãos, é uma forma de nós aprendermos a ser livres, a não dependermos, sabe, de nada, de ninguém, para vivermos uma vida de vitória em Deus, uma vida de autoridade na presença de Deus, onde nós não vamos ser movidos de um lugar para o outro na nossa fé. Outro aspecto do fruto do Espírito é a fé, a nossa fidelidade, o exercício da nossa fé, em quem nós temos colocado a nossa confiança. Temos de fato confiado em Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida, principalmente não só esses, mas também e principalmente nesse. Temos pensado, temos lembrado quem é Deus na nossa vida, temos lembrado das promessas dEle. Né? A irmã Eliane falou aqui, desculpa usar de novo, irmã Eliane, posso, amém? Ela usou aqui, por que não testemunhar do poder de Deus no meio da trajetória? Oh, que palavra maravilhosa, meus irmãos! Por que nós precisamos esperar tudo que nós desejamos ou pedimos a Deus que aconteça para glorificar o nome dEle? Não, nós vamos glorificar o nome dEle, amém, meus irmãos? Nós vamos avançar nesse fruto da fé, porque a confiança, ela fala a respeito de uma expectativa, de alguém que crê mesmo sem ver, de alguém que espera em Deus e sabe, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Amém? E nós podemos usufruir dessa fé, nós podemos usufruir dessa segurança que essa fé nos traz, nós podemos desfrutar de uma graça de Deus que tem sido liberada para a nossa vida, para que a gente viva cada aspecto desse fruto e a gente consiga, meus irmãos, gerenciar as nossas emoções para não sermos destruídos, para não sermos prejudicados por elas, porque muitas vezes nós sentimos, nós somos seres emocionais e muitas vezes por não sabermos lidar com as nossas emoções e não entendermos que o fruto do Espírito é algo que está acessível a nós nos perdemos. Nós nos tornamos cativos das nossas emoções e nós agimos, os nossos comportamentos ficam à mercê daquilo que nós sentimos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e caminhamos pela palavra de Deus, quando nós acessamos o fruto do Espírito que está já implantado em nossa vida, você tem o Espírito Santo, você tem certeza que Ele habita na sua vida, amém? Então você pode glorificar a Deus e dizer que o Espírito Santo, Ele que vai produzir, mas Ele vai produzir com a sua cooperação, com a minha cooperação, e nós vamos avançar, meus irmãos, nós vamos prosseguir nesse caminho de conquistar aquilo que o Senhor já tem conquistado para nós. Paulo falou assim, eu prossigo para conquistar. Ele falou, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu estou prosseguindo. Irmão, você está prosseguindo? Amém? Para conquistar aquilo para o qual você já foi conquistado. Você já foi conquistado pelo Senhor. Nós já fomos comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós recebemos vestes novas. Nós recebemos um novo coração. Nós recebemos uma nova natureza. Ei, meu irmão, nós podemos viver como muitas pessoas vivem nessa terra. A gente levanta, trabalha, a gente vive, né? Assim mesmo, né? A gente casa, a gente tem filho, né? Assim, gente? Noé casou, Noé teve filho. Não é? Noé fez tudo que uma pessoa normal da sua geração fazia. Mas a Bíblia acrescenta uma coisa: Noé andava com Deus. E ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. E porque ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara, ele andava com Deus. Esse diferencial fez toda a diferença na vida de Noé. E esse diferencial faz toda a diferença na minha e na sua vida. E nós temos recebido o Espírito Santo de Deus
para andarmos em liberdade. Liberdade para obedecermos ao Senhor. Sabe, irmãos, para dominarmos o nosso espírito. O domínio próprio é outro aspecto do fruto, né? Outro aspecto que nos dá poder para viver em autoridade, negando a nós mesmos, tirando aquilo, removendo aquilo que não faz parte mais da nossa vida. Irmão, a ira não faz parte mais da sua vida, amém? Irmão, aquele comportamento explosivo, estourado, não faz parte mais da sua vida, amém, meu irmão? Aquelas palavras, meu irmão, grosseiras, não faz parte mais da nossa vida, meu irmão. Não faz parte mais. Nós precisamos, irmãos, dar o fruto do domínio próprio. A Bíblia diz que melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Aquele que governa o seu espírito é mais abençoado, é mais feliz. Nós precisamos governar o nosso espírito. Nós vamos governar o nosso espírito, nós vamos andar em santidade. Nós vamos ter autoridade, meu irmão, para olhar para a nossa carne quando ela quiser reagir, quando ela quiser transgredir os princípios da palavra, quando ela quiser fazer a vontade dela, nós temos autoridade para dizer: não vou seguir você. Você morreu. Não foi isso que Paulo disse? Não foi isso que Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, experimenta falar isso. Quando a tua carne quiser te puxar para um lugar que você sabe que Jesus não quer você lá, que você sabe que essa atitude não é mais de quem nasceu de novo, não é mais de quem é nova criatura. Quando você sabe que aquela atitude, aquele comportamento, o Senhor já te disse para você deixar, você pode clamar ao Senhor e dizer: eu já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. E nós vamos avançar, meu irmão, nós vamos prosseguir para o alvo, amém? Nós vamos esquecer das coisas que para trás ficam, nós vamos ser livres, meu irmão, para perdoar. Nós não vamos ser pessoas que ficam ressentindo o passado. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas vivem em amargura? Quando Jesus está oferecendo para nós a cura do teu coração, meu irmão, a cura do teu coração, a cura para essa mágoa, a cura para essa frustração, a cura para essa decepção, é direito seu, foi conquistado na cruz, é promessa de Jesus. Então por que nós vamos carregar fardos que não nos pertencem mais? Nós vamos precisar ser firmes com esse tipo de situação. Nós vamos ser livres. Irmão, como é bom ser livre, não é? Como é bom ser livre para amar. Como é bom ser livre para perdoar. Como é bom ser livre, meu irmão. Como é bom ser livre para viver os propósitos de Deus. Como é bom ser livre para dominar o nosso espírito. E quando alguém vier com alguma afronta, alguém vier com alguma ofensa, que a sua carne, a sua voz quiser sair, você vai dizer: eu sei quem é que reina na minha vida. Eu sei quem governa o meu espírito. Ah, Senhor, que Deus possa falar, meu irmão, de forma muito profunda ao nosso coração, ainda mais nesses dias. Haveria muitas coisas para serem ditas, mas eu não quero cansar vocês além do tempo que a gente tem, mas eu quero só concluir dizendo que esse é um tempo, eu creio, esse é um tempo onde nós somos chamados, estamos sendo chamados a vivermos em liberdade. Em Gálatas diz: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não os tornai, vos meter debaixo de qualquer tipo de jugo. Não vamos nos meter, não vamos nos privar da graça de Deus, irmãos. Há uma graça de Deus liberada para a minha vida e para a sua vida. Há uma unção de Deus sobre nós nessa noite, e talvez você já possa ter sentido essa unção aqui. Ela não foi embora, ela ainda está aqui, porque há corações quebrantados nesse lugar. Há corações sedentos por Deus nesse lugar. Há pessoas que têm um coração adorando ao Senhor enquanto eu estou aqui falando. Eu vejo pessoas com a sua fronte curvada, adorando ao Senhor, porque a unção de Deus, ela está aqui conosco, ela está sobre nós, meu irmão.
Eu quero te convidar a entrar nesse lugar de liberdade. Não deixa que o pecado te prenda nesse lugar. Não deixa que o vício, que os hábitos que têm te afogado na solidão, na amargura, na tristeza, na incredulidade, talvez na frieza, quem sabe na mornidão. Não deixa que o pecado te mantenha aí. Não deixa que os hábitos tão difíceis, tão complicados, tão contrários à palavra de Deus, te mantenha nesse lugar de sequidão. Aleluia. Eu não sei, eu fiquei pensando quem são as pessoas que representam esse grupo de pessoas cortadas, ou que correm esse risco terrível de serem cortadas. Mas talvez sejam pessoas como aqueles crentes da igreja de Laodiceia, a quem Jesus falou para João escrever, e João escreveu e disse que eles eram mornos, e porque eles não eram nem frios nem quentes, eles seriam rejeitados. E eu fiquei pensando nessa carta, eu fiquei pensando nessa igreja, nessas pessoas que se tornaram totalmente indiferentes para o agir do Senhor. Mas você não saiu da tua casa porque você é indiferente ao agir do Senhor. Talvez você só não tenha conhecimento, você só não possa imaginar a grandeza do poder de Deus que é liberado para a sua vida quando você clama, quando você pede socorro, quando você tem a coragem de abrir o seu coração e dizer: é nessa área que eu preciso de Ti, Senhor. É nessa área que eu preciso da Tua presença. É nisso aqui que eu estou sendo deficiente. Eu preciso ser mais bondoso. Preciso ser mais benigno. Senhor, eu preciso dessa paz que excede todo entendimento. Senhor, eu preciso da benignidade, da bondade. Eu preciso, Senhor, da mansidão. Senhor, como eu preciso da mansidão. Como eu preciso, Senhor, do domínio próprio, Senhor. Eu preciso dessas características que não são minhas no natural, mas são Tuas. Eu preciso delas na minha vida. Eu preciso delas hoje. Eu preciso delas agora. Eu preciso delas aqui. E o Senhor, Ele se apressa em responder ao clamor de alguém, porque Ele está perto de quem tem um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Posso convidar vocês para ficarem de pé? Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero pedir para você perdão, meus irmãos, pela pressa aqui de transmitir alguma coisa para vocês. Ninguém que chega aqui nesse lugar chega confiando na sua capacidade de oratória ou na sua capacidade intelectual, porque há uma obra do Espírito que só Ele pode fazer, mas Ele faz. Ele está fazendo nesse momento. Eu quero convidar você nesse último minuto, já passando no nosso horário. Se você deseja uma sondagem do Espírito Santo agora na sua vida, se você quer orar como salmista, dizer: Senhor, prova os meus pensamentos, prova os meus sentimentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da cura, pelo caminho eterno. Talvez você queira orar agora a respeito de alguma situação que você percebe deficiente na sua vida. Talvez você queira orar agora e pedir ao Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero ser cortado, eu quero ser limpo, porque eu fui levantado para dar fruto para a Tua glória. Eu fui levantado para alegrar o Teu coração, para louvar ao Senhor. Eu fui levantado para ser alguém que conquista, que avança. Eu fui levantado, Senhor, para ser livre. Eu fui levantado para Te adorar em espírito e em verdade. Eu fui levantado, Senhor, para ser um instrumento do Senhor. Então, se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão agora sobre o seu coração, apenas para referir ao Senhor que o seu coração está sendo aberto. Sabe, meus irmãos, Jesus falou para aquela igreja através da carta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e eu cearei com ele, e ele comigo. Irmão, não tem por que você ficar no lugar do medo, quando Jesus, que já foi apresentado aqui hoje, é um lugar seguro para você.
A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. O rio de Deus está fluindo nesse lugar. O rio de Deus está fluindo e tem gente que já está recebendo essa unção. O rio de Deus está fluindo hoje para tirar todo o pecado, para arrancar todo vício, para levar toda tristeza. Você não precisa ficar debaixo de um jugo de tristeza, de amargura. Você pode receber a cura agora. Eu declaro a unção de cura sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a unção de refrigério sobre o seu coração. Oh Senhor, tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que Tu és o nosso descanso, que Tu és o nosso lugar de cura, que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Declaramos que a Tua alegria é a nossa força. Declaramos que não vamos ser vencidos pelos pecados, pelos hábitos nocivos, mas nós vamos, meu Pai, avançar. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, porque há uma promessa do Senhor nos esperando. Aleluia, Senhor. Há uma promessa, meu Pai, do Senhor aguardando a gente, e nós vamos entrar nesse lugar, Pai, e desfrutar de uma unção, meu Pai, poderosa do Senhor, onde as pessoas, Pai, vão olhar para nós e vão ver a glória do Senhor refletida na nossa vida. Há pessoas aqui, Pai, que nesse momento fazem um comprometimento com o Senhor, de viverem uma semana diferente, de viverem uma semana na Tua presença, porque cada instante, Pai, que nós estamos diante de Ti, é um instante, Pai, de prazer e contentamento. E em nome de Jesus, Pai, que vivamos na Tua presença em todo o tempo, meu Pai, que sejam alvos os nossos vestidos e nunca falte o óleo da Tua unção sobre a nossa cabeça, que os nossos corações se quebrantem diante de Ti, e nós a cada dia reconheçamos que dependemos de Ti, que dependemos do Teu Espírito, mas que também reconheçamos, Deus, que o poder do Senhor já tem sido liberado para nós podermos caminhar, romper em fé e viver, Senhor, nessa existência e também na eternidade, tudo que o Senhor conquistou na cruz, tudo que o Senhor conquistou para nós tomamos posse agora, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Amém, Jesus.